Vou falar da morte do Romário Nascimento de Souza, 26 anos. A morte desse homem que você vai ver aqui é cercada de mistérios. O Romário sempre foi um bom moço, um bom vizinho, um bom pai de família. Romário tinha acabado de receber o dinheiro do pagamento. Talvez o grande problema dele foi contar para outras pessoas que estaria com o dinheiro na conta. Antigamente era bolso cheio, agora é dinheiro na conta. E dinheiro na conta, meu amigo e minha amiga, é um chamariz para as quadrilhas do Pix. Esse rapaz ficou 4 dias desaparecido até que foi encontrado, morto. Na cena do crime tem um detalhe muito curioso, que a polícia ainda está investigando e que você vai ver agora na reportagem. Ele foi dado como desaparecido. Teve o celular roubado e depois de ser encontrado morto, por muito pouco não foi enterrado como indigente. Uma hemorragia decorrente de cortes profundos. Romário Nascimento Souza, de 26 anos. Foi mesmo assassinado? Eles falaram que era suicídio, mas a hora que eu vi, eu sabia que não era. Meu irmão não ia fazer um negócio desse. O silêncio de moradores desta comunidade levanta a terrível suspeita. Por trás da morte misteriosa do mestre de obras, haveria uma fria execução? Pô, não tem uma explicação lógica ainda do caso, né? Na verdade é essa. O jovem eletricista não demorou muito para se tornar um requisitado mestre de obras. Por aqui, todos gostavam muito do Romário. E ele também não arrumava confusão com ninguém. Ele era querido por todo mundo. Eu fui lá na casinha dele, lá no barraco dele, com meu esposo e a minha mãe. Todo mundo falando, a moça do bar lá, ela falou, olha, o Romário é uma pessoa muito correta com as coisas dele. Às vezes ele me via sozinho no bar, ele esperava para me ajudar a fechar o bar. Se ele comprava as coisas lá, de imediato ele já fazia Pix, ele não devia para ninguém, ele era uma pessoa muito correta. O mistério vai do sumiço ao aparecimento do corpo. Como Romário foi parar naquele terreno de difícil acesso no meio desta comunidade da Grande São Paulo? Essa é a comunidade Guatemala, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Um local dominado pelo tráfico de drogas. Por isso, o nosso acesso é restrito. Mas era ali que Romário morava. Ali também onde ele foi encontrado morto. No dia 17 de dezembro, uma sexta-feira, o mestre de obras e eletricista sai de casa e vizinhos não viram ele retornar. Eis que 4 dias depois, um corpo é encontrado em um terreno onde trabalhadores erguiam um muro. Estranhamente, o corpo de Romário foi encontrado com marcas de cortes nos braços. Mas no local não havia sangue. Por isso há a suspeita de que a cena tenha sido mexida, ou talvez até mesmo um suicídio forjado. O fato é que a polícia ainda está investigando as causas dessa morte tão suspeita. Os familiares baixaram um aplicativo que aponta que o celular de Romário continuou ativo, mesmo depois de ele já estar desaparecido. E esse aplicativo indicou também que o celular estava sendo utilizado em diversos pontos aqui de Itapecerica da Serra. Agora a pergunta é, por quem? Uma vez que Romário já estava, inclusive, morto, quando o telefone ainda emitia sinais nessas regiões da cidade. Quem poderia estar utilizando o aparelho? A suspeita, inclusive, de que pudesse ser a quadrilha do Pix, uma vez que o telefone pode ter sido levado e a família ainda não conseguiu descobrir se houve alguma movimentação bancária nas contas do mestre de obras. Ele morava sozinho e as testemunhas nessa comunidade onde impera a lei do silêncio não estão contribuindo com nenhum tipo de informação. Não sabem se Romário foi arrebatado de casa ou se no caminho ele encontrou alguém. Ele teria sido então executado? Por qual motivo? É tudo um grande mistério. Ele era muito na dele, a gente mandava alguma mensagem para ele, respondia o mínimo ali e pronto. Mas tudo que falava, mesmo que seja uma coisa que ele estava passando, sempre era dando risada. Sempre ele falava uma coisa dando risada. Porque na última vez que eu encontrei com ele, eu estava indo com meu esposo trabalhar, ele estava no ponto de ônibus, ainda ficou zoando nós, porque ele falou, olha, que bonitinho, indo trabalhar de casalzinho. Eu perguntei para ele, e aí, Romarinho, tá animado pro Natal? Ele, não. E você? Eu falei, também não.
E falou, mas por quê? E o motivo? Ele queria saber o motivo por que eu não estava animada. Eu falei, por o dia a dia, por essa doença que a gente enfrentou, sabe? Ele falou assim, e por o dinheiro também, né? Aí ele, é uma coisa que eu não posso resolver. Foi a última vez que eu falei com meu irmão. Solteiro, sem filhos e uma vida dedicada ao trabalho. Romário saiu de casa a pé sozinho ou os vizinhos não contaram tudo o que sabem? Na comunidade, ninguém fala nada. Só falaram pra gente e depois, quando a gente voltou lá, não quiseram mais nem falar. Por ser uma área de risco e um local considerado perigoso, nós não poderemos ir ao exato endereço onde Romário morava. Muito menos também onde o corpo dele foi achado. Foi um terreno a cerca de 2 quilômetros da casa onde ele morava, nesta comunidade, e onde também a polícia procura vestígios que deem pistas mais concretas sobre o que de fato pode ter acontecido. Quem poderia estar na cena do crime junto com Romário? Um terreno abandonado, onde não haveria vestígios suficientes do ferimento provocado por um corte. O IML ainda está fazendo um laudo preliminar, mas a família sabe que os médicos legistas, junto com os policiais e os peritos, precisam ainda de um trabalho mais profundo para esclarecer as causas dessa morte tão suspeita. Na casa onde o mestre de obras morava, a família deu falta de alguns pertences, como televisão, computador, o próprio telefone celular que também foi levado. Mas ainda é tudo muito inicial, é uma investigação superficial neste momento, porque familiares têm muita dificuldade de saber os últimos passos de Romário. Eles demoraram alguns dias até descobrirem que ele havia desaparecido. Ninguém havia informado a família que Romário estava incomunicável já há alguns dias. Então, existe toda essa busca, esse mistério, ao mesmo tempo um sofrimento de receber a notícia dessa morte tão próxima do Natal e do fim do ano. Meu irmão tinha motivo. Tem que ter justiça, com certeza. A gente só tem que pagar. A gente tem umas suspeitas, mas a gente não pode falar porque a gente também não sabe. A gente quer que a polícia faça o trabalho dela. O que a gente puder fazer aqui para ajudar, nós estamos aqui, nós vamos conseguir. A família não acredita em um suicídio diante de tantas evidências suspeitas? Haveria alguém na cena do crime para forjar algo ou ocultar provas? Porque não tinha marca de sangue no local onde ele foi encontrado, estava o corpo, entendeu? E nem objeto perfurante, nem nada. Como que a pessoa suicida e não tem sangue, não tem objeto cortado no local do suicídio? O mistério continua. E se a morte de Romário tem mesmo ligação com o crime organizado ou com alguma outra motivação que seja, portanto, desvendada? O pedaço que eu perdi sem esperar, tá? Porque quando morre de doença é uma coisa, mas você saber que foi assassinado, pessoa que não quer mal a ninguém, é com muita crueldade. E eu aceito, eu espero que tenha justiça, viu? Esses assassinatos que aparecem, eu acho que tem que acabar. A polícia tem que bater em cima. Ele não merecia. Um pedaço de mim se foi.